Boa noite, comunidade. Bem-vindos ao auditório virtual da Biblioteca Municipal Viveiro das Letras. Eu sou a professora Danúbia, e por trás dessa plataforma está a nossa videomaker, a professora Michele Medeira, ambas da equipe Viveiro das Letras. E hoje, especialmente, nós estamos falando direto da sala de processamento técnico aqui da Biblioteca Municipal Viveiro das Letras, porque choveu granizo aqui na Zona Sul, acho que na cidade inteira, e faltou internet no nosso estúdio, gente. Pois é. Então, todos os conteúdos abordados aqui no nosso auditório virtual, eles são embasados nas 12 missões das bibliotecas públicas e também na pesquisa de interesse da comunidade, ok? Então, vocês novos que estão chegando por aqui hoje, sejam todos muito bem-vindos. Já se aproveite, se inscreva no nosso canal, dá um rolezinho no nosso site, que é interessante, né? E, por favor, voltem a frequentar a nossa Biblioteca Municipal Viveiro das Letras, que é facinho. É só fazer o agendamento. O agendamento, ele acontece de segunda a sexta, das 17 às 21h30, pelo telefone que a Michele colocou aí na tela, 98473-6079. É só você dar o seu nome, o horário que você vai querer usar aqui, a sua biblioteca, a nossa biblioteca da Municipal Viveiro das Letras, e voltar. Estamos com saudade de vocês. Bom, aqui nós contamos com a parceria maravilhosa, né, da temática editora genuinamente rondoniense, na pessoa do professor Abel Sidney, e também na doceria Sabor de Mãe, a nossa querida Amanda, que é aqui da Zona Sul. Compre de quem faz, porque é mais interessante. Você pode negociar sabor, valor e outra coisa, você vai estar incentivando o comércio local, enriquecendo aqui a nossa comunidade, que também é uma política muito bacana de se fazer, né? Valorizar as pessoas que estão na nossa comunidade. É a mercearia, é a padaria, as pessoas que vendem doce, enfim, todos os serviços você pode usufruir aqui, que aqui tem tudo na nossa Zona Sul, não é verdade? Bom, vamos lá para os informes da noite. Atenção, galera, você que canta, você que compõe poesia, você que pinta, você que quer declamar, tem uma performance guardada, né, dentro da gaveta, vem para cá, e aqui você vai ter a oportunidade de se apresentar no nosso segundo sarau online da Biblioteca Municipal Viveiro das Letras. As inscrições para participar, elas estão no chat e também na descrição desse vídeo, tá? Vai ficar salvo aqui na nossa live, tá? E essas inscrições, elas poderão ser feitas de 13 de setembro a 25 de outubro, tá? É só colocar a sua câmera também no QR Code ou clicar lá no link e fazer a sua inscrição. Qualquer dificuldade que você encontrar, pode entrar em contato pelo e-mail do auditório, também pelo Instagram do auditório virtual, tá? E também você também pode tirar a sua dúvida também no telefone que você faz agendamento para usar a biblioteca, tá bom? E a gente vai dar todo o caminho certinho para você, a gente ter o prazer da sua presença aqui no nosso segundo sarau online, muito bacana. Tá, gente? Bom, é isso. Agora, né, vamos para o tema da noite, maravilhoso, encantador. Para falar um pouco disso, né, um pouco dessa palestra de hoje, já convido de cara a professora doutora Jussara Pimenta. Ela é professora do curso de Pedagogia na Universidade Federal de Rondônia e também do programa de pós-graduação em Educação Escolar. Bem-vinda, professora Jussara. Um prazer ter a senhora aqui conosco. Boa noite, Danúbia. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite às organizadoras dessa live de hoje. Professoras Danúbia Bezerra e Michele Medeira. Boa noite a todos e todas que acompanham as atividades da Biblioteca Municipal Viveiro das Letras, né, por meio desse auditório virtual Viveiro das Letras, e que nos assistem nesse momento, professores, estudantes, leitores e público em geral.
Também vou aproveitar a oportunidade, né? Igual como a gente fazia antigamente no rádio, né? Vou dar boa noite para o meu amigo poeta Paulo Moura, que está nos assistindo lá de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Nossa, que legal! Uma honra ter um poeta aqui, gente, no nosso auditório. A todos, nosso abraço. Muito bem. E aproveite, já faz aquele compartilhamentozinho básico, porque é um assunto que vai interessar professores, alunos, poetas, artistas, pessoas que gostam de literatura, que gostam de história, porque o título da palestra hoje foi a pesquisa do mestrado da professora, e o título da palestra é o seguinte: Cecília Meirelles e a primeira biblioteca pública infantil brasileira, 1934 a 1973. Gente, isso é muito bacana. Professora, o auditório virtual é todo seu, fique à vontade. Eu espero que você em casa curta tanto quanto a gente aqui do auditório virtual essa palestra maravilhosa e também aproveite para fazer suas perguntas, seus comentários, porque eu tenho certeza que dentro do coração de vocês vai surgir um comentário, porque é um assunto inusitado que a professora nos trouxe aqui essa noite, tá? Fique à vontade, professora. Obrigada, Danúbia, e eu fico torcendo para que as pessoas também gostem desse tema, né, da história dessa biblioteca, que realmente é muito fascinante, e, assim, tem 20 anos, né, 22 anos da minha pesquisa, e até hoje eu ainda sinto uma emoção quando eu falo da biblioteca, porque realmente foi um empreendimento muito importante. Pode começar a passar, Danúbia, Michele. Então, esse é o título da nossa palestra. Cecília Meirelles é a primeira biblioteca pública infantil brasileira, 1934 a 1937. Pode passar. Então, essa é uma a biblioteca estava localizada na Enseada de Botafogo, né, no Rio de Janeiro, e essa foto, vocês já podem ver que dá para ver o Cristo Redentor lá no Corcovado, né? Então, uma das fotos mais bonitas que eu conheço da biblioteca, né? São todas lindas, mas essa em especial é muito bonita. Pode passar. Então, a Cecília Meirelles, gente, né, todos nós conhecemos a Cecília mais pelos poemas, né? Porque a Cecília é muito conhecida internacionalmente, o Brasil inteiro conhece a Cecília, todos os nossos livros escolares, né, sempre tinha um poema da Cecília Meirelles, então ela é muito conhecida, né? Muito conhecida e também muito amada. Mas o que a gente não sabe é que a Cecília também foi uma educadora, né? E ela, com 16 anos, ela já estava formada como professora, né, como professora primária. E desde cedo a gente encontra registros dela publicando poemas, né? Então a atividade de poética dela vem desde cedo, né? Ela, com 12 anos, ela já publicava pequenos poemas nos jornais cariocas. Em 1917, então, ela se torna professora da Escola Normal do Distrito Federal, e em 1919 a 1924, ela lança os livros Espectros, Balada para el Rei, Nunca Mais, Poema dos Poemas e Criança, Meu Amor. Esse livro, Criança, Meu Amor, ela é um livro pedagógico, né, que foi, inclusive, ele foi adotado pela diretoria de educação, né, de instrução, que se chamava naquela época, de Pernambuco. Então, ela tanto fazia obras para a educação, quanto também para a literatura. Ela participa, né, logo em 27, em 29, ela também começa a participar da realização de revistas, né, revistas de literatura, revistas literárias, né? Então, ela participa da revista Festa, da revista... eu esqueci agora. Então, a revista Festa foi uma das mais importantes, né, participações dela, ao lado de outros literatos brasileiros. E ela está o tempo todo acompanhada pelo primeiro marido dela, o Fernando Correia Dias, que era um português,
e já tinha esse marido dela, esse marido da Cecília Meirelles, já tinha atuado em revistas literárias em Portugal, ao lado de nomes como Fernando Pessoa. Então, ele era muito conhecido, o traço dele, inclusive esse retrato é ele que fez, né? Então, assim, ela tem contato com muitos literatos, tanto do Brasil quanto de Portugal, via esse contato que o marido né, esse Fernando Corrêa Dias tinha. Então, ele era um desenhista de mão cheia, e ele tinha uma importância muito grande, né, nos jornais e revistas desse período. Tá? Em 1930 a 1933, a Cecília começa também desempenhar uma outra faceta da sua ampla colaboração, né, para as artes, para a literatura e para a cultura brasileira. Ela começa a participar como jornalista no Diário de Notícias, e ela cria no Diário de Notícias a página de educação e a página das crianças, né, ao lado do artista plástico português, que eu já falei, Fernando Corrêa Dias. Então, o Fernando Corrêa Dias faz todo o desenho, toda a ilustração da página, e a Cecília publica uma coluna chamada Comentário. Ela publica de junho de 1930 a janeiro de 1933, ela publica uma coluna diária chamada Comentário. Essa página de educação, ela só não saía às segundas-feiras, mas ela ia de terça a domingo, e sempre com um comentário da Cecília sobre assuntos diversos relacionados à educação. Então, a Cecília realmente, ela se inteirava, ela percorria as escolas, ela entrevistava educadores, ela publicava conferências, ela publicava cursos. Então, a página de educação é riquíssima para os historiadores da educação, exatamente pela amplitude das matérias publicadas na página. Né? É uma página inteira, muitas vezes meia página, mas assim, era muito, muito lida, muito concorrida, muito comentada, porque a Cecília também, ela como o Fernando de Azevedo disse, o educador Fernando de Azevedo, na página de educação, a página de educação era uma trincheira de onde Cecília Meirelles combatia pela educação nova, né? Pelos novos rumos da educação. Ela, em 32, ela assina um manifesto ao lado de 25 educadores, né? Entre eles Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Noemi da Silveira Rudolph e Armanda Álvaro Alberto. Eram só 3 mulheres no manifesto e 23 homens. Fernando de Azevedo também, Anísio Teixeira. Então, ela assina esse manifesto com esses intelectuais que eram comprometidos com a renovação da educação. E em 34, de 34 a 37, ela idealiza, né, a biblioteca do Pavilhão Mourisco na Enseada de Botafogo, no Rio de Janeiro. Pode passar, Michele. São muitas informações para a gente falar muito rapidamente. Então, essa aí é uma página, uma das páginas de educação, né? Então, vocês vão ver aí essa matéria percorrendo as escolas do Distrito Federal. Então, estou até fazendo uma pesquisa agora, recentemente, sobre a página de educação. Eu consegui baixar quase 900 páginas de educação, né, de 30 a 33, e ontem à noite eu baixei todas as páginas de educação de novembro de 32, e essas matérias percorrendo as escolas, era justamente a Cecília ver o estado em que se encontravam as escolas, exatamente para denunciar a falta de higiene, a falta de materiais pedagógicos, a precariedade das escolas públicas cariocas, né? Pode passar, Michele. Não, só um minuto. E aí, assim, os antecedentes da biblioteca do Pavilhão Mourisco, né? Os intelectuais ligados à educação,
eles criam vários movimentos reivindicando a criação de bibliotecas pelo poder público. São realizados inquéritos sobre leituras infantis, a exposição de livros para criança. Surgem nesse momento autores que escrevem para crianças, estabelecimento de intercâmbio literário com países da América Latina, Portugal e Espanha, e a importância dos livros e das bibliotecas estão presentes nas reformas de Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira. Então, nesse momento que a Cecília trabalha na página de educação, e nesse momento onde ela cria a Biblioteca Infantil do Pavilhão Mourisco, é dentro das reformas que o Anísio Teixeira empreendeu no Distrito Federal, que então era o Rio de Janeiro. Né? Então, o Anísio, as bibliotecas para ele eram importantíssimas, né? Então, tanto que ele cria, né? Esse é um investimento público, né? É uma verba pública que cria essa biblioteca infantil, ele cria biblioteca para professores, ele incentiva a organização de bibliotecas escolares, bibliotecas para professores nas escolas e uma biblioteca central de educação, que era uma biblioteca para pesquisa de todos os professores da rede municipal. Então, era um empreendimento realmente muito, vamos dizer assim, muito ambicioso, né? A construção das bibliotecas era um empreendimento muito ambicioso da reforma Anísio Teixeira, né? E ele vai convidar exatamente a Cecília Meirelles, que era uma pessoa ligada à educação, ligada às artes, quer dizer, ela ia dar a esse empreendimento, né, a essa biblioteca, essa visão, tanto a visão educacional quanto a visão artística, não é? Porque não adianta você só ter o entendimento da educação, né? Para uma biblioteca nos moldes como ela foi criada, precisava ela ter também essa veia artística, esse desempenho na área artística, na área poética, né, para fazer dessa biblioteca realmente um lugar de sonho para as crianças. Pode passar, Michele. Então, os três, né, eu julgo os três responsáveis pelo êxito da Biblioteca Infantil do Pavilhão Mourisco, é o Anísio Teixeira, né, por incentivar essa criação, por estar por trás desse empreendimento ambicioso que era a criação de bibliotecas, né, no Distrito Federal. A Cecília, né, que é a idealizadora, é a criadora, é a organizadora, ela pensa em todos os detalhes, e o Fernando Correia Dias, que era um artista também, né? Ele vai criar, acho que eu vou falar aqui mais para frente, ele vai criar, por exemplo, algo que naquele tempo não existia, que eram salas temáticas, né, na biblioteca. Então, hoje em dia é comum você ir numa biblioteca, num lugar, e encontrar, por exemplo, uma sala decorada com os motivos do Batman, do Bob Esponja, e nessa época não tinha. As bibliotecas nessa época, gente, eram muito frias, eram muito restritas, né, às crianças. Então, a Biblioteca Nacional, por exemplo, só aceitava a criança se ela tivesse acompanhado, né, para emprestar um livro, uma criança acompanhada dos pais, o pai que fazia a ficha. Então, todas as bibliotecas elas eram muito fechadas ao acesso de adolescentes e crianças, né? Então, tinha que sempre ter um responsável. A Cecília vai abrir, eu vou falar disso também daqui a pouco, só estou fazendo um spoiler, né? Então, o Fernando Correia Dias, né, que é esse sorridente aqui, com as flores na lapela, ele vai criar salas temáticas do fundo do mar. O Paulo está lá nos assistindo. Boa noite, Paulo. Ângela também, boa noite, gente. Então, o Fernando Correia Dias vai criar essas salas temáticas. Então, gente, vocês vão ver por dentro esse prédio, vocês vão ver que realmente era uma coisa de sonho, tá? Então, esses são os três grandes responsáveis pelo êxito da biblioteca. Pode passar, Michele. Então, o prédio, né? O prédio, como vocês estão vendo aí, ele é um prédio belíssimo, ele foi criado em 1906 pelo arquiteto Bournier para um projeto de remodelação da cidade do Rio de Janeiro pelo prefeito Pereira Passos. Então, Pereira Passos empreendeu diversas modificações, modernização da cidade do Rio de Janeiro, abertura de
de ruas, avenidas largas, né? O progresso estava chegando em 1906, né, gente? Então, muitas coisas foram feitas pelo Pereira Passos para tornar a cidade do Rio de Janeiro uma cidade moderna. Esse prédio, então, ele foi construído na Avenida Beira-Mar, na Enseada de Botafogo, fica mais ou menos onde, na confluência das ruas São Clemente e Voluntários. Né? Ele ficava ali situado nesse lugar. O prédio, eles chamam de pavilhão mourisco, mas essa arquitetura é neoperse, não mourisco, como foi equivocadamente denominado. Ele foi um café-concerto, e eu tenho recortes, por exemplo, dessa época, onde muitas festas da sociedade eram realizadas nesse pavilhão antes de virar biblioteca, né? Então, festas de carnaval, de formatura, de casamento, bailes. Então, ele era muito requisitado. Foi café-concerto, foi restaurante. Então, ele realmente tinha uma vida. O pavilhão tinha a presença da sociedade carioca, né? A sociedade, a classe alta, né? Do Rio de Janeiro, presente sempre em eventos no pavilhão mourisco. Na época da criação da biblioteca, ele estava abandonado, então ele foi alugado pela prefeitura para a organização da biblioteca. Pode passar, Michele. E aqui um videozinho que é facilmente encontrado na internet, que traz a biblioteca, né? Eu esqueci como é que fala isso, como é que chama, mas é uma animação, né? Uma animação do prédio. Então, vocês pensem nesse prédio à beira-mar, né? De um lado você vê o Cristo Redentor, do outro você vê o Corcovado e o Cristo Redentor, de outro Pão de Açúcar, uma lua cheia. Imagine que era um lugar realmente propício para festas, para banquetes, para casamentos, batizados, né? O que seja, realmente era um lugar encantador. Olha, pensem bem nesse prédio. E, mais tarde, quando ele se torna uma biblioteca infantil, imagina que emoção que era entrar nessa biblioteca e ver esse prédio e estar lá dentro com salas temáticas decoradas, livros ao alcance da mão. Então, realmente era um lugar muito, muito especial. Pode passar, Michele. Tudo bem aí? Então tá, eu vou continuar falando. Então tá, a biblioteca, ela... Oi? Sim, é porque deu uma pequena travada aqui no computador, mas pode continuar a sua apresentação. Certo. A biblioteca ela foi inaugurada em 15 de agosto de 1934. Ela incluía atividades como cinema, música, cartografia, jogos, pesquisa e teatro. Então, olha só como era realmente muito ambiciosa a criação dessa biblioteca, né? Então, diferentemente daquela biblioteca que a gente conhece, que só tem empréstimo de livro e leitura, a biblioteca tinha salas especiais onde você poderia assistir um filme, ouvir música. Gente, e outra coisa, naquela época, o que tinha de tecnologia era o rádio, né? A maior novidade, né, em 1934 era o rádio. Então, imagina que você, criança, você entrava na biblioteca, você escolhia a atividade que você ia fazer naquele dia, e você entrava numa sala, ligava o rádio e ficava ouvindo música. Não é? A maioria das pessoas, talvez 90% dos cariocas não tinham rádio, dos brasileiros não tinham rádio, né? Eram raríssimas as famílias que tinham poder aquisitivo para ter um rádio. Então, as crianças iam elas mesmas, elas ligavam o rádio, elas ouviam música, né? Elas assistiam filme, elas jogavam, elas brincavam, elas tinham
acesso a jogos pedagógicos. Então, realmente, era uma coisa, assim, era um lugar de sonho. Né? Eu gostaria muito de estar, né, de estar viva nessa época e poder realmente participar de um lugar como esse. E a Cecília, numa entrevista ao jornal Globo, né, em agosto de 1934, ela fala o seguinte: biblioteca diz muito pouco das proporções a que vai atingir a esfera de ação desse departamento. Acho que iremos denominar Centro de Cultura Infantil. Aqui vai ser o birô da criança, digamos assim. Então, a biblioteca do pavilhão, ela extrapolava mesmo as funções de uma biblioteca, ela ia além, era um centro de cultura, né, onde a criança poderia entrar em contato com a cultura brasileira, em contato com a cultura latino-americana, portuguesa. Então, essa biblioteca incentivava essas crianças ao contato com a cultura, né, com a cultura do país e do exterior, e da América Latina. Pode passar, Michele. Então, aqui vocês veem, né, os recortes de jornal da época, inauguração da biblioteca infantil no pavilhão Mourisco, Centro de Cultura Infantil, a visita de alunos da Escola Minas Gerais, então uma turminha, né, toda satisfeita, olha a carinha das crianças, né, as crianças bem alegres aqui na foto. Pode passar, Michele. A biblioteca. A biblioteca, como eu falei, ela realmente era um lugar de preservação e conservação da cultura brasileira. Ela possuía coleção de selos, discos, moedas, músicas populares, filmes e diapositivos do Brasil e de coisas brasileiras. Decorado com cenários de Mil e Uma Noites e do Fundo do Mar. Então, 2 salas eram decoradas com o cenário das Mil e Uma Noites e o Fundo do Mar. Então, devia ser assim uma coisa assim de outro mundo para as crianças, né? Álbuns de recortes de revistas, jornais, folhetos de propaganda faziam a vez de enciclopédias. Então, eu vou explicar o que era isso. Naquela época era muito caro, não existiam enciclopédias para crianças. E o que a Cecília fez? Ela solicitava às pessoas, às revistas, aos jornais, que enviassem recortes para a biblioteca infantil. Então, elas mesmas organizavam, elas 3 aqui, a Cecília ao lado das suas colaboradoras, né, elas organizavam álbuns temáticos. Então, por exemplo, álbum de animais. Então, elas colavam nesses álbuns vários recortes, várias fotos de animais. Né? Era o Google da época, né? Um mini Google. Então, ali as crianças faziam pesquisas escolares por meio desses álbuns, né? Esses álbuns oriundos desses recortes. Essa biblioteca ela era mantida por verba pública e por doações de interessados pela obra. Então, tinha muitas pessoas interessadas na obra, amigos da biblioteca, amigos da Cecília, amigos pessoais que doavam recortes, livros, também materiais pedagógicos. Então, ela realmente sobreviveu bastante com essas doações da comunidade carioca. Pode passar, Michele. Aí outra foto de crianças em visita à biblioteca infantil e uma entrevista da Cecília, coloquemos as crianças no seu verdadeiro mundo. Então, era um mundo realmente encantador, não é? Um mundo que criança nenhuma tinha experimentado, nenhum adulto tinha experimentado uma biblioteca desse nível de sutileza, desse nível de beleza, não é? Porque realmente era um lugar de sonho, não é? Num prédio daquele, à beira-mar, né? Com a vista maravilhosa e com novidades, né? Que as crianças nunca tinham presenciado. Então, realmente era uma coisa bastante importante, foi um empreendimento bastante importante. O acervo, pode passar, Michele. O acervo contava com 498 livros didáticos, leituras, compêndios, manuais, 190 fascículos
e 222 obras literárias em prosa e verso. O acervo era bem pequeno, era bem modesto, não é? Não era assim uma grande biblioteca, porque realmente ela estava em organização, ela estava nascendo naquele momento. 2.781 gravuras relativas ao Brasil, história, arte, ciência, trabalho. Essas gravuras, né, que eu disse anteriormente, elas eram colecionadas nesses grandes álbuns de colagem para que as crianças fizessem, fizessem pesquisas escolares. Também tinha a seção de cartografia, mapas, globos, plantas topográficas, bandeiras da cidade, do Brasil e do mundo, e os cadernos de recortes sobre vários assuntos: selos, moedas, aparelho Pater Baby, rádio, radiola e discos. E aqui vocês veem a Cecília dando entrevista ao jornal o Globo, e no dia da inauguração, e vocês podem ver a altura das estantes, né? Então, a Cecília, a biblioteca infantil do Pavilhão Mourisco, ela vai servir de base para a criação de outras escolas, outras bibliotecas infantis pelo Brasil afora, né? Ela teve uma vida curta, mas ela serviu de exemplo, né? Serviu de modelo para as outras bibliotecas. Então, vocês veem aqui os livros estão todos ao alcance das crianças, não tem prateleiras altas, né? Todos os livros estão, a própria criança escolhia o seu livro, não é? Não precisava da ajuda de nenhum professor, de nenhum adulto, para que ele próprio escolhesse os livros que ele gostaria de ler naquele dia, tá? Pode passar, Michele. Então, outra foto da biblioteca, né, do pavilhão, e um recorte que diz o crescente sucesso do Centro de Cultura Infantil. Inauguração de mais uma seção, a de arquivos de texto. Então, a Cecília sempre estava inventando novas sessões, né, o aperfeiçoamento dos serviços da biblioteca infantil. Pode passar. Esse recorte aqui, o Biblioteca Infantil do Distrito Federal, são as instruções para instalação e funcionamento. Esse foi o primeiro documento que eu encontrei que realmente atestava a existência da biblioteca, porque até então eu só ouvia nas biografias da Cecília, organizou uma biblioteca, mas ela própria, ela nunca falava da biblioteca infantil, foi um assunto que ela colocou uma pedra em cima, porque ela ficou muito decepcionada com o que aconteceu, né, com o fechamento da biblioteca. Então, ela não se referia praticamente nunca à existência desse trabalho que ela desempenhou. Então, a gente teve que realmente escavar essas informações. E aí, eu já estava, né, fazendo a pesquisa para o meu mestrado e não tinha nenhum documento, e eu tinha até desconfiança da existência realmente dessa biblioteca. E aí, pesquisando na Fundação Getúlio Vargas, no arquivo do Anísio Teixeira, eu achei esse documento, que eram as instruções para instalação e funcionamento. Aí eu falei, se tem as instruções, tem a biblioteca. E aí eu fui atrás dos recortes de jornal, da pesquisa, né, nos jornais, e comecei a encontrar rastros, né, da existência da biblioteca, da inauguração, do acervo, das fotos, da presença de crianças, então, que foi me levando a realmente construir a história, né, um pouco da história da biblioteca. Então, as atividades que eram desenvolvidas na biblioteca, que são atividades que toda biblioteca infantil hoje tem, né, e naquela época não existia, as crianças não existia bibliotecas infantis. Então, as atividades desenvolvidas, horas do conto, dramatizações, conferências, exposições, conversa com educadores e artistas, realização de intercâmbio infantil, trabalhos de investigação pedagógica relacionados às atividades desenvolvidas, levantamento diário da preferência de leitura das crianças. Esse levantamento diário da preferência de leitura das crianças era exatamente para saber o que mais as crianças gostavam de ler.
Então, e isso aí servia de base, né, de balizamento para a compra do acervo. Né? Então, eles viam que assuntos são mais procurados, que questões são mais requisitadas pelas crianças. Então, nesses pontos é que nós vamos fazer as compras do nosso acervo. Né? E ainda tinha o jornal A Gazetinha, que publicava assuntos referentes às atividades desempenhadas na biblioteca. Pode passar. Mais um recorte. Alegre e ruidosa como numa loja de pássaros. Entre brinquedos e livros, a infância que se diverte e aprende. Não é? Então, realmente a biblioteca ela é vista aqui pela imprensa, né, e por toda a sociedade carioca como um empreendimento muito importante, né? Um empreendimento visando a cultura da infância. Né? À noite, em visita ao centro no Pavilhão Mourisco, fala-nos a professora Cecília Meirelles. Prestando valiosa contribuição à infância brasileira, o Centro de Cultura Infantil no Pavilhão Mourisco assinalará o 3º aniversário de sua fundação. Então assim, a imprensa, a sociedade carioca toda via com bons olhos a presença da biblioteca infantil. Isso vai mudar. Pode passar, Michele. Aqui outra foto da inauguração. Inaugura-se hoje à tarde a Biblioteca Infantil do Pavilhão Mourisco. A Biblioteca Infantil do Distrito Federal. A recepção oferecida ontem à imprensa pela sua diretora e organizadora, dona Cecília Meirelles. O funcionamento. O funcionamento da biblioteca, ele estava restrito à manhã e à tarde. Claro, né? Criança não vai sair à noite para frequentar, ainda mais naquela época, né? Aí hoje ainda é pior, né, gente, se a gente pensar nisso. As crianças revezavam a frequência à biblioteca com os horários escolares. Então, quem estudava de manhã frequentava a biblioteca à tarde, quem estudava à tarde frequentava a biblioteca de manhã. Mas a maior movimentação era entre 14 e 17 horas, até porque a gente sabe que, pelo menos naquela época, o grosso, né, que a gente pode falar, o grosso das atividades escolares, né, de primário, né, nessa época se chamava primário, do ensino fundamental, durante a manhã. Os empréstimos, e sim, então, estudando de manhã, a movimentação maior era à tarde, porque as crianças estavam liberadas da escola. Os empréstimos se resumiam a um único exemplar, porque o acervo não contava com duplicatas, e não podia se emprestasse mais de um livro, faltava para os demais. Então, o acervo era pequeno, e isso era uma forma de proporcionar livros para todos aqueles que quisessem, né? Pode passar. As preferências literárias da criança. Realiza-se hoje às 16 horas uma conferência da senhora Cecília Meirelles, diretora do Centro de Cultura Infantil. Então, a Cecília era convidada, né, para conferências, para falar sobre a biblioteca, sobre a experiência realizada na biblioteca. Né? Então, isso tudo vai ganhando uma dimensão muito grande, porque ela é uma pessoa conhecida, né? Já tinha ficado muito conhecida através da página de educação, que terminou em 33, a colaboração dela termina em 33, em 34 ela já é uma pessoa amplamente conhecida no Brasil e no exterior também, né? Por conta desse trabalho de articulada a página de educação, os contatos que ela faz com artistas, literatos e educadores do Brasil e de fora do Brasil. Então, esse Centro de Cultura Infantil, ele ganha também uma dimensão muito, muito grande em relação aos demais lugares do Brasil. Né? Então, os educadores, é claro que procuraram visitar e se apropriar dessa experiência, porque realmente era uma experiência inovadora. Pode passar, Michele. O interesse. 10 dias da inauguração, a biblioteca tinha 73 inscrições e mais de 30 consultas diárias.
Em 3 meses, eram 200 leitores. Em 37, quando a biblioteca fechou, cerca de 1.500 leitores assíduos. Então, assim, isso fervilhava, né? Não é à toa que o jornal fala de uma loja de pássaros, né? Ruidosa como uma loja de pássaros. Então, imagina a assiduidade dessas crianças, o reboliço que criava nesse espaço, que não é um espaço muito grande, mas que realmente devia ficar fervilhando de crianças. E olhem só a beleza dessa foto, né? Não tinha ainda o aterro do Flamengo, então ele ficava praticamente à beira-mar, né? Então, um lugar assim maravilhoso, um prédio desse com essa vista realmente era uma coisa de louco. A rotina, o leitor chegava, a criança chegava, ele mesmo preenchia a ficha, recebia um número de inscrição e se servia do material que lhe interessasse, livros, jogos, ouviam rádio, assistiam filmes educativos, faziam deveres, também tinha professoras lá que ajudavam os alunos a fazerem os deveres. Então, vocês veem que a criança ela estava livre para desempenhar a tarefa que melhor estivesse disponível ali naquele momento e fazendo parte do seu interesse pessoal. Não tinha adultos para dirigir, para falar, não, agora você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo. Não, ele ia fazer o que ele quisesse, ele que escolhia, ele que pegava o livro, ele que fazia a ficha, ele que levava o empréstimo. Então, o adulto não... como é que fala? Não tinha nenhuma ascendência sobre essa criança. Essa criança ficava livre para escolher as atividades que melhor lhe convinha naquele momento. Pode passar, Michele. E aí, em 1937, se deu o fechamento da biblioteca do Pavilhão Mourisco. A Cecília, ela tinha angariado alguns desafetos por conta da página de educação. Inclusive, ela, em 12 de janeiro de 1933, ela escreve um texto intitulado Despedida. E ela fala que ela vai fazer outros projetos e tal, mas o que ela está fazendo é exatamente sendo afastada do jornal, porque ela se metia muito em política. Ela falava, ela conquistou alguns desafetos, entre eles os católicos, porque esses educadores da Escola Nova, eles não viam com bons olhos o ensino religioso obrigatório nas escolas, e isso ela conquistou desafetos com os católicos, com os políticos, então ela criticava, ela foi uma pessoa muito combativa, e numa carta para Fernanda de Azevedo, ela fala, olha, eu estou encerrando o meu trabalho na página de educação e fui convidada para fazer uma coluna no jornal Amanhã, mas lá já me disseram, você pode falar de educação, menos de política. Então, assim, ela se ateve realmente a questões educacionais, a questões pedagógicas. Ela não mais criticou os rumos da educação brasileira, nem a política educacional do Brasil, né, nem do Distrito Federal, de lugar nenhum. Ela se ateve a questões do interior da escola. E nessa época, então, a biblioteca, em 19 de outubro, ela não foi fechada, né? A Cecília foi afastada, e a gente tem uma entrevista da filha dela, a atriz Maria Fernanda, e ela fala que a própria casa da Cecília foi invadida, quebraram coisas dentro da casa da Cecília, e eles estavam procurando um livro que tinha conotações comunistas, né? E disse que no acervo tinha esse livro. O livro alegado era As Aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain. E aí eu até retirei, eu tinha falado disso em uma outra palestra que eu falei sobre a biblioteca escolar.
na verdade, não era o livro, né? Era o Mark Twain, porque o Mark Twain era um autor, né, americano, muito rebelde, também muito politizado, e ele era um militante né, naquela época, então ele era uma pessoa muito combativa, e ele escrevia, né, sobre o anti-imperialismo, né, porque tinha, até hoje a gente vê os Estados Unidos metendo bedelho, né, em todas as nações do mundo, promovendo golpes, então tinha esse caráter, né, de militância do Mark Twain, e ele era, apesar de, nessa época, o Mark Twain já ter morrido, né, em 34, ele morreu em 1910, a fama de militância dele ainda vigorava, e tinha livros dele na biblioteca, então as pessoas que não leem, né, gente, porque a pessoa que não lê, ela julga o conteúdo dos livros sem conhecer, né? Então, eles julgavam a biblioteca e também o Anísio e também a Cecília. Então, era um projeto muito ambicioso desses educadores, né? Criação de bibliotecas, criação de escolas, né? Com escolas muito bem aparelhadas. Então, tudo isso era visto com muita. Imagina, um Brasil quase rural. Né? Então, era visto com muita desconfiança. Nossa, esses caras são comunistas, eles estão querendo transformar a sociedade brasileira, eles estão querendo dar escola para todo mundo. Né? Onde vai ficar? Né? Como é que vai desorganizar essa sociedade se todo mundo souber ler? Se todo mundo tiver um diploma? Né? A gente está vendo esse discurso até hoje. Né? Então, a maneira de afastar essas pessoas foi dizendo que elas eram comunistas, perseguindo essas pessoas. O próprio Anísio, né, ficou exilado durante 15 anos, né, na fazenda, outros foram presos, outros sofreram penalidades muito severas, né, por conta dessas denúncias, e eles realmente fecharam o prédio. Né? O prédio ficou abandonado durante muito tempo e se tornou um posto de coleta de impostos. E em 52, o prédio foi demolido para a construção do túnel do Pasmado. A próxima lâmina é exatamente, pode passar, Michele, a própria, a Aline também está aí. Oi, Aline. A próxima lâmina é exatamente a construção desse túnel, que, se vocês conhecem o Rio de Janeiro, é um túnel que liga aquele, onde tem o Shopping Rio Sul, é aquele túnel que liga Botafogo a Copacabana. Então, eles podiam ter feito alguma remodelação, mas não, preferiram demolir o prédio para construir o túnel. Então, demoliram aqui em cima, né? Vocês estão vendo, tinha uma comunidade, e essa comunidade ela foi despejada, eles foram retirados à força. Então, aqui na imagem, vocês veem as pessoas descendo o morro, né, com seus pertences, com camas, estrados de cama, roupas, né, elas foram despejadas para a construção desse túnel. Ainda restou algumas casas, mas ao longo do tempo essa população ela foi retirada desse local, e hoje em dia isso aqui não tem nada. Aqui em cima tem os prédios, né, do lado direito tem os prédios caros, né? Não tem mais população carente morando nesse local. Pode passar. No lugar daquela beleza, eles construíram esse novo Mourisco, que é um prédio detestável, né, gente? Uma coisa quadrada, uma coisa... Ele não é quadrado, mas ele é pesado, ele é, sabe, estranho. E o aterro foi feito, vocês veem que do outro lado, aqui onde estão passando os carrinhos, ó, desse lado aqui já era o mar. Então, com o aterro, ele ficou, o lugar do Mourisco ficou mais distante, né, da enseada, da praia. Pode passar. E aí a gente fala do diferencial dessa biblioteca. As bibliotecas do período, elas eram reconhecidas pela rigidez das normas, escassez de verbas para manutenção, atendimento exclusivo para adultos.
frequência, consulta, leitura, empréstimo de livros era de responsabilidade dos próprios leitores, isso na Biblioteca Infantil do Pavilhão Mourisco. Né? Os livros estavam ao alcance dos leitores, a inclusão de atividades artísticas e culturais como Hora do Conto, dramatizações, jogos silenciosos, cinema e música, desenvolver um trabalho articulado às atividades escolares, pretendendo ser uma extensão da biblioteca escolar e servir de objeto de estudo para professores e pesquisadores da rede municipal e do Departamento de Educação. Pode passar. E aí as referências. Então, vocês veem, gente, que era, quando eu falo ambicioso, era ambicioso demais, era um centro de cultura que aquela sociedade pequena, aquela sociedade de mentalidade estreita daquela época, né? Não estou falando da população em geral, mas eu estou falando exatamente da elite carioca, né? Das pessoas que estavam à frente das decisões, né, políticas. Essa gente tinha uma mentalidade ainda muito estreita, né? E esse centro de cultura não poderia florescer num lugar onde essas mentalidades ainda eram muito pequenas, né? É um empreendimento muito amplo para essa sociedade ainda bastante agrária, né? Imagina que em 1934 a gente tinha quase 70% de analfabetos. E esses empreendimentos estavam exatamente encaminhados para dar cultura e dar educação para essa população. Não é? E isso foi visto com maus olhos, isso foi visto como se essas pessoas fossem comunistas, que elas fossem pessoas, né, maléficas, e foram combatidas, e foram presos, e foram exilados, e foram mortos, né? A gente tem o exílio aí da Olga Prestes, né, que foi exilada, foi mandada embora do Brasil, expulsa do Brasil, né, tudo nessa mesma época. Então, realmente a sociedade brasileira não estava pronta ainda para receber uma obra dessa natureza. E é só isso. Aqui as referências, se vocês quiserem mais informações, eu tenho os PDFs desse livro, se vocês quiserem mais informações, é só falar comigo que eu envio para vocês os PDFs desses livros aí, tá? Desses artigos que eu consultei. Muito obrigada. Professora, estamos aqui todos aqui nessa sala encantadas aqui com essa história, com esse acervo maravilhoso, com essa inspiração de modelo de biblioteca pública. Incrível, fascinante mesmo. Porque hoje, com as formações que as bibliotecas públicas estão recebendo, fala-se muito no papel social das bibliotecas, né? Mas antigo, porque imagina, 1964, uma criança já tem autonomia de fazer a sua inscrição, de pegar o livro que quer ler, de escolher a sala que naquele momento quer desenvolver alguma habilidade artística ou não. E eu fico pensando nos adultos que naquela época foram crianças, deve ter sido assim, adultos assim, artistas, cientistas, empresários de muito sucesso. Sim. Pois é, e eu até esqueci de ler, em homenagem ao meu amigo lá de Campos, tem o poeta Jair de Campos, que ele tem um textozinho falando, né, da passagem pela biblioteca, e ele falando assim, que ele era uma criança pobre, né, morava numa casa de cômodos na praia de Botafogo, e aí ele foi até o Pavilhão Mourisco. E aí ele fala, o pavilhão passou a ser o meu divertimento predileto, pois além do salão de leitura, a biblioteca tinha também um setor de manualidades, um de brinquedos e jogos, e uma sessãozinha de cinema toda quinta-feira. O dia triste para mim era o domingo, quando o pavilhão não abria. E aí ele fala que ele viu uma porção de filmes educativos, leu Tarzan, Sherlock Holmes, personagens de Alexandre Dumas, Monteiro Lobato, Júlio Verne, os contos de Grimm e Anderson, Perrault. E aí ele falou que só muitos anos depois ele veio a saber que aquela Cecília, aquela dona Cecília, era Meirelles.
e que ela era a poeta famosa, né? Então, assim, ele fala da beleza que era frequentar essa biblioteca, né? E um poeta falando isso, imagina que essa biblioteca colaborou nessa veia Muito, do poeta, né? Bastante. muito, 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 bastante, porque a criança, o adulto, ela só reproduz o que viveu na infância, né? Assim, no que ele vai ser, no que ele vai desenvolver, nas habilidades que ele vai desenvolver na vida adulta, foi plantado na infância. Nossa, Exatamente. muito bacana. Exatamente. Então, professor, nós temos aqui vários comentários, só elogios a essa live maravilhosa. E eu já peço a você de casa que compartilhe, tá, essa live com quem você achar que vai se interessar, professor, empresário, né? Lógico, todo mundo que você sentir que essa live vai fazer sentido, já compartilha, tá? E é claro que vai ficar salvo aqui no nosso canal, tá? E nós estamos com o nosso tempinho já indo. Professora, eu fiquei aqui pensando no que falar, no que pedir para a senhora falar nas suas considerações finais. E aí, veio a ideia, ficou fixa na minha mente. O que a senhora diria para os gestores escolares que estão nos assistindo nesse momento, para as professoras do ensino fundamental do município de Porto Velho, que eu tenho certeza que tem muita gente essa galera toda aqui nos assistindo. E eu gostaria, assim, que a senhora falasse um pouco, uma dica ou uma inspiração, né? A partir dessa pesquisa que a senhora fez e na sua atuação riquíssima na pedagogia e na educação em geral, o que a senhora, também conhecendo a realidade, né, das nossas escolas, da nossa sociedade no geral, o que a senhora diria para esses gestores, como inspiração, para esses professores? Pois é, o que eu gostaria de dizer muito é que nós, educadores, nós ainda temos um olhar pouco sensível para a questão das bibliotecas, né? Para a questão das bibliotecas escolares, inclusive, né? Não é só em Porto Velho, a gente fez pesquisas, né, nas escolas públicas municipais e estaduais de Porto Velho, as municipais, as bibliotecas não estão organizadas, muitas não estão organizadas, né? Então, assim, nós educadores, a gente tem que ter um olhar muito mais sensível, muito mais amplo em relação às bibliotecas, a importância da biblioteca na escola, a importância da leitura, né? Porque não adianta a gente só falar que é importante ler, é importante conhecer né, a leitura para prazer, para lazer, para conhecimento, se a gente não oferece um lugar propício para essa leitura acontecer. Né? E a escola ela é a responsável por oferecer esse acesso à leitura, né, através da biblioteca, porque se não tem biblioteca na escola, de onde que o aluno vai ter acesso a livros? Né? As famílias muitas vezes não têm condições econômicas de proporcionar essa leitura, esse acesso aos livros, então é a escola que vai favorecer essa questão. Então a biblioteca das escolas tem que estar viva, tem que estar pulsante, tem que ter gente interessada em fazer projetos, em desenvolver práticas pedagógicas na biblioteca, né? Então, esses projetos eles são muito importantes e a biblioteca tem que ser uma constante em todas as escolas, né? E que essa biblioteca da Cecília coloque um germezinho aí de incentivo na cabeça de todos os gestores das escolas para que também façam alguma coisa em função em função dessa biblioteca pulsante, lugar de sonho também na escola. E se vocês não conhecem, dê uma olhada na biblioteca da Escola João Afro, que foi organizada, né? Nós ganhamos um prêmio e ajudamos lá na reorganização da biblioteca, então a biblioteca está bem bacana, conheço a experiência da Biblioteca João Afro, e que da Vila Princesa, né, professora? Na Vila Princesa, né? Tem matérias no jornal daí de Rondônia, então é uma biblioteca que ficou bem bacana e que pode servir de modelo para outras bibliotecas. Muito obrigada, Danúbia, muito boa obrigada dica. a todos, a Michele, obrigada a Viveiros das Letras e sucesso nas lives de vocês, que realmente são muito boas. Muito obrigada.
Não, nós agradecemos demais a sua presença, esse conteúdo riquíssimo, enriquecedor, inspirador que a senhora nos trouxe essa noite, né? E também falar que se não tem o espaço na biblioteca, na escola, não tem aquele espaço físico, a biblioteca pode ser esse espaço de desenvolver leitura, de desenvolver produções artísticas e habilidades. Pode ser debaixo de uma árvore, pode ser num quiosque, até assim, assim, um pouco como resistência, né, professora, também. Exatamente. Pode esperar que as coisas aconteçam, que a gente tenha um espaço. Isso é muito difícil acontecer, a gente sabe, né? Mas, enfim, foi uma live maravilhosa, vai ficar salva aqui. E eu quero convidar vocês também, nossos queridos usuários da nossa biblioteca, para no dia 11 de outubro, estar aqui também conosco, num bate-papo maravilhoso. Dessa vez vai ser com a nossa maravilhosa Aline Leal, nossa bibliotecária, que está aqui nos assistindo esta noite, né? E vamos falar um pouco sobre a Semana do Livro, tá? No dia 11 de outubro. E também lembrando a vocês, para fazer quem quiser usar a nossa Biblioteca Viveiro das Letras, aqui na Zona Sul, é só fazer um agendamento muito, muito rápido aqui, pelo WhatsApp, 98473-6079, tá? O agendamento será feito sim, poderá ser feito das 17 horas até as 21h30, de segunda a sexta-feira, tá, meu povo? Então, professora, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço, trazer esse conteúdo maravilhoso. E eu não vou ler aqui os comentários, porque a nossa internet está um pouquinho falha, tá, gente? Mas só foi comentário riquíssimo, e que essa live, essa palestra, sirva de inspiração para todo mundo que gosta de literatura, que gosta de ver adultos empreendedores e crianças felizes, tá? Fiquem com Deus, muito obrigada pela presença e até dia 11. Boa noite a todos, muito obrigada, até dia 11. Tchau.